Havia rumores sombrios que rondavam a pequena vila de Brooksville. Por gerações, os moradores comentavam sobre o Homem de Terno Preto, uma figura misteriosa que era vista vagando pelas ruas à noite, observando silenciosamente os habitantes da vila com olhos frios e vazios. Diziam que o Homem de Terno Preto trazia consigo uma aura de mau agouro, e que sua presença era sempre seguida de desgraça e tragédia. Os mais velhos sussurravam histórias horripilantes sobre o Homem de Terno Preto, como ele se materializava diante das pessoas em seus momentos de maior desespero, como seus passos ecoavam sinistramente nos becos escuros da vila, e como seu rosto nunca podia ser visto claramente, sempre envolto em sombras e mistério. Um jovem chamado Thomas nunca deu muita importância às lendas sobre o Homem de Terno Preto. Ele era corajoso e cético, acreditando que tudo não passava de superstições e folclore local. Mas uma noite, enquanto caminhava de volta para casa após uma festa na vila, Thomas se deparou com uma figura escura parada no final da rua, iluminada apenas pela luz trêmula de um poste. Era o Homem de Terno Preto. Seu coração gelou de medo ao ver a figura alta e esguia, vestida com um terno negro impecável e um chapéu de aba larga que ocultava seu rosto. Thomas tentou recuar, mas algo o impedia de se mover, como se estivesse preso em um pesadelo terrível do qual não podia acordar. O Homem de Terno Preto se aproximou lentamente, seus passos silenciosos ecoando no silêncio da noite. Thomas podia sentir o olhar penetrante da figura sobre ele, como se pudesse ler seus pensamentos mais sombrios e secretos. Uma sensação de terror indescritível o invadiu, paralisando-o por completo. "Você não deveria estar aqui, Thomas", uma voz sussurrou em sua mente, fria e cortante como uma lâmina afiada. "Você despertou forças que não pode compreender. O preço a pagar será alto." Thomas tentou articular palavras, mas sua voz falhou. O Homem de Terno Preto estendeu uma mão pálida em sua direção, os dedos longos e finos como garras afiadas. Um calafrio percorreu a espinha de Thomas quando ele viu que a mão do Homem de Terno Preto estava coberta por sombras sinistras que se contorciam e se retorciam como serpentes. Antes que pudesse reagir, o Homem de Terno Preto tocou. E uma onda de terror e desespero o envolveu, arrastando-o para a escuridão sem fim. Quando Thomas acordou, estava em sua própria cama, com o coração disparado e o suor frio cobrindo sua pele. Seria tudo um sonho terrível? Ele queria acreditar que sim, mas algo dentro dele sabia a verdade. O encontro com o Homem de Terno Preto não foi apenas um pesadelo passageiro. Era algo muito mais sombrio e sinistro. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer em Brooksville. As colheitas apodreciam antes da hora, os animais da vila adoeciam sem motivo aparente, e os moradores eram assombrados por pesadelos terríveis que os deixavam em estado de pânico. Thomas percebeu que o Homem de Terno Preto havia trazido consigo uma maldição indescritível, e que agora a vila inteira estava em perigo. Determinado a desvendar o mistério por trás da figura sinistra, Thomas decidiu se aventurar em busca de respostas. Ele vasculhou antigas lendas e folclores, consultou os mais sábios da vila e explorou lugares sombrios e abandonados em busca de pistas sobre o Homem de Terno Preto. A cada passo, ele sentia a presença maligna da figura misteriosa, como se estivesse sendo observado a todo momento. Finalmente, após dias de pesquisa exaustiva, Thomas descobriu a verdade perturbadora por trás do Homem de Terno Preto. Ele era um ser antigo e poderoso, uma entidade das sombras que se alimentava do medo e da angústia dos seres humanos. Sua aparição em Brooksville não tinha sido por acaso, ele fora invocado por alguém em busca de poder e vingança. Determinado a acabar com a maldição que assolava a vila, Thomas decidiu confrontar o Homem de Terno Preto. Ele preparou-se mentalmente para o enfrentamento final, sabendo que sua própria vida estava em perigo. Com uma determinação feroz, ele seguiu em direção ao local onde a figura sinistra tinha sido vista pela última vez. A noite era densa e silenciosa quando Thomas finalmente avistou o Homem de Terno Preto, parado em meio a um círculo de sombras que se contorciam e desvaneciam ao seu redor. Seus olhos brilhavam com um fogo sombrio, e seu sorriso cruel revelava presas afiadas como as de um predador. "Você despertou forças que não pode controlar, Thomas", o Homem de Terno Preto falou, sua voz ecoando como um coro sinistro de vozes distorcidas. "Agora é tarde demais para voltar atrás.
Você pertence a mim. Sem temor, Thomas enfrentou o Homem de Terno Preto, armado apenas com sua coragem e determinação. Ele sabia que aquela batalha não seria decidida apenas pela força física, mas também pela força de vontade e pelo poder da luz sobre as trevas. O confronto foi intenso e aterrorizante. Sombras se erguiam ao redor dos combatentes, criaturas grotescas rugiam e se contorciam nas sombras lançadas pelo Homem de Terno Preto. Thomas lutou com todas as suas forças, brandindo a luz contra as trevas, empunhando a esperança contra o desespero. A batalha parecia interminável, cada golpe trovejando como o eco de 1000 vozes amaldiçoadas. Thomas sentia sua determinação vacilar diante da força implacável do inimigo, mas ele se recusou a ceder. Lembrando-se dos rostos assustados e aflitos dos moradores de Brooksville, ele se levantou mais uma vez, renovando sua determinação de derrotar o mal que assolava a vila. E então, num momento de clareza e coragem, Thomas ergueu a luz da esperança e a lançou contra o Homem de Terno Preto. A figura sinistra soltou um grito agudo de agonia e desespero, recuando diante da luz radiante que queimava suas sombras e dissipava sua presença maligna. Com um último suspiro, o Homem de Terno Preto desvaneceu-se nas trevas, seu riso macabro ecoando como um eco distante. A noite se tornou mais clara, as sombras se dissiparam, e a vila de Brooksville foi libertada da maldição maligna que a assolava. Thomas voltou à vila como um herói, tendo enfrentado o mal em sua forma mais pura e triunfado. As lendas sobre o Homem de Terno Preto tornaram-se apenas lembranças distantes, mas a coragem e a determinação de Thomas permaneceram como um símbolo de esperança para todos os que o conheceram. E assim, a vila de Brooksville voltou a ser um lugar de paz e prosperidade, graças ao sacrifício e à bravura de um jovem corajoso que enfrentou o terror no coração das trevas. O Homem de Terno Preto foi esquecido, mas sua sombra permaneceria para sempre gravada na memória daqueles que ousaram desafiar o mal. O Homem de Terno Preto é uma figura misteriosa que tem sido mencionada em mitos e lendas urbanas ao redor do mundo. Diz-se que ele aparece em momentos de crise ou tragédia, observando silenciosamente da periferia. Sua presença é frequentemente associada a eventos inexplicáveis ou perturbadores. Alguns relatos sugerem que o Homem de Terno Preto pode ser um mensageiro entre o mundo dos vivos e o dos mortos, ou até mesmo uma entidade sobrenatural que vigia a humanidade. Ele é descrito como alto e magro, sempre vestido com um terno preto impecável e geralmente usando óculos escuros. Embora as histórias sobre o Homem de Terno Preto variem de uma cultura para outra, há um elemento comum em muitos desses relatos: o sentimento de inquietação e medo que ele inspira naqueles que o avistam. Alguns acreditam que ele é um presságio de eventos trágicos iminentes, enquanto outros sugerem que ele é um observador neutro, simplesmente testemunhando os eventos que se desenrolam. O mistério em torno do Homem de Terno Preto alimenta a imaginação das pessoas e mantém viva a tradição das histórias de terror e suspense. Ele é uma figura enigmática que desafia as explicações racionais, deixando aqueles que ouvem falar dele com uma sensação de fascínio e temor. As lendas sobre o Homem de Terno Preto têm raízes em diversas culturas e tradições ao redor do mundo. Embora as histórias possam variar de região para região, há algumas possíveis origens comuns para esse mito intrigante. Uma das teorias sugere que o Homem de Terno Preto pode ter sido inspirado por figuras reais, como agentes governamentais secretos, detetives particulares ou até mesmo agentes funerários. A imagem do homem vestido de preto, observando silenciosamente, pode ter sido associada a essas profissões que lidam com mistérios, segredos e morte. Outra possível origem das lendas sobre o Homem de Terno Preto está ligada à figura do Homem de Capa Preta ou Homem de Sobretudo Preto, que era frequentemente retratado em obras literárias cinematográficas como um agente do sobrenatural ou do oculto. Essa representação contribuiu para a criação de uma imagem sombria e intrigante associada a essa figura enigmática. Além disso, o arquétipo do observador silencioso vestido de preto pode ter raízes em contos folclóricos mais antigos, onde figuras sinistras desempenham papéis de juízes, executores ou emissários do destino. Essas narrativas contribuíram para a construção de um personagem misterioso que desperta temor e fascínio nas pessoas. É importante ressaltar que as lendas sobre o Homem de Terno Preto evoluíram ao longo do tempo,
sendo moldadas por diferentes influências culturais, experiências pessoais e contextos históricos. Essa diversidade de origens e interpretações contribui para a riqueza e complexidade desse mito moderno, que continua a intrigar e assombrar a imaginação das pessoas até os dias de hoje.